Fala, seus desinfoxicados, mais um vídeo aqui no canal. E hoje o tema é muito importante porque foi uma inscrita no canal que recomendou a gente gravar esse vídeo. Então com muito carinho a gente preparou esse conteúdo, que é sobre 3 coisas que a faculdade ou a escola não te ensinaram. E a partir de agora você vai aprender, não tem mais desculpa e vamos praticar. E antes de mais nada, antes de começar de fato com o vídeo, então já se inscreve no canal, já deixa um comentário do que mais você quer saber aqui, que a gente vai levar em consideração, assim como estamos levando para o vídeo de hoje. Então aproveite e curta, comente, compartilha. Vamos lá? Então a primeira dica eu já começo bem forte, porque ela foi muito importante na minha vida e eu espero que seja na sua também, que é sobre a pirâmide de aprendizado. Primeiro, quem foi o autor e idealizador dessa pirâmide foi o William Glasser, um psiquiatra americano. Então coloca ele na tela rapidinho e vamos pro conteúdo. É o seguinte, a pirâmide de aprendizado, ela é baseada em 2 etapas. E você vai entender muito bem, porque ela vai ficar um tempinho aqui na tela, enquanto eu vou explicando. Você tem a aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa. O que é essa diferença? É claro que na aprendizagem passiva é você ler, você escutar, você ouvir aquele conteúdo que está sendo dado em sala de aula, num vídeo no YouTube ou em qualquer outro tipo de conteúdo, lendo um livro. E aprendizagem ativa é quando você de fato está praticando o que você aprendeu. Então seja falando para outra pessoa, seja ensinando aquele conteúdo, pode ser para você no espelho, meio estranho, mas pode fazer, eu já fiz muito. Ou seja, você de fato praticando aquilo. Então, qual que é o mais importante aqui nesse conteúdo? É você entender que se você for ler, se você for escutar, se você for absorver algum tipo de conteúdo de forma passiva, essa é a primeira etapa. Mas para você de fato reter esse conteúdo, você precisa praticar. Olha a diferença aqui nas porcentagens. Então, enquanto na aprendizagem passiva você aprende de 10, 30%, porque você está lendo, está escutando, quando você chegar a ensinar para os outros algo que você aprendeu, aquilo fica no seu cérebro, fica fixo e você chega a aprender a 95% daquele conteúdo. E por que isso foi tão importante pra mim, que eu quero conversar com vocês, sinceramente falando? Porque quando eu tava na faculdade, um esquema de muita competição, né? Até mesmo na escola eu sempre fui muito competitivo e acreditava que se eu ensinasse o que eu tinha aprendido com o meu esforço de estudar para outras pessoas, eu estaria facilitando o aprendizado delas. E na verdade foi depois de muito tempo que eu percebi que eu estava também facilitando o meu aprendizado. Eu conseguia reter muito mais. Então isso me fez ressignificar a forma como eu estudava, e hoje tudo que eu quero absorver de livros, de conteúdos, eu busco ensinar também para outras pessoas o que eu achar relevante, o que a outra pessoa achar relevante. Então a dica primeira é: estude de forma passiva, lendo livros, ouvindo outras pessoas, mas de fato, a partir do momento que você escutou, ouviu, pratica, para aquilo fixar e você não precisar ficar sempre lendo a mesma coisa. Valeu a primeira? Vamos para a segunda então. A segunda dica é sobre ser autodidata. O que é autodidata? É aquela pessoa que simplesmente procura um conteúdo e aprende sozinha. E tem uma lição importante aqui nesse segundo tópico. Todo mundo é autodidata. Escreve bem grande aqui. Todo mundo é autodidata. É simples. Você aprendeu sozinho, falar, a andar, fazendo testes. Então foi você caindo várias vezes, levantando e aprendendo. Coisas novas são sempre assim, essa estrutura. Você vai, erra muito, testa e aprende. Não tem limitação. Algumas coisas podem ser mais difíceis que outras, mas essa questão de ser autodidata, todo mundo é, beleza? Ah, mas Fabrício, eu tenho muita dificuldade em aprender. Certo, isso pode ser um vídeo que a gente vai falar mais pra frente, se você quiser saber, que é sobre bloqueio de aprendizagem. Na verdade, não quer dizer que você tem dificuldade para aprender, mas talvez você tenha sido bloqueado. Tanto a faculdade como a escola, ela tem um sistema em que você aprende a escolarizar-se. Então também tem uma diferença aqui, nessa questão de autodidata, entre escolarizar-se e estudar. Escolarizar-se é o que a gente aprende basicamente a vida inteira, de você ter aquele conteúdo, fazer um teste, fazer uma prova e logo em seguida você esqueceu aquele conteúdo porque provavelmente você não aplicou mais. Isso é escolarizar-se. Aprender, estudar,
é você perceber o que você mais de fato precisa no momento e você aplicar aquilo. Aprendeu, fixou, ensinou outras pessoas, show, vamos para um outro aprendizado. Então por isso que a gente fala que todo mundo é autodidata. Ainda nesse segundo ponto, tem mais um detalhe aqui para te dizer, que é o seguinte: tem uma síndrome chamada Síndrome do Espelho Retrovisor, que eu li no livro Milagre da Manhã, e fala muito sobre o desafio de você tentar algo novo. Então, quando você acha que você não é autodidata, quando você acha que tem dificuldade para aprender, essa síndrome do espelho retrovisor, que é simplesmente você olhar para trás da sua história e ver que você nunca fez aquilo, ou seja, você provavelmente não sabe fazer, vai aparecer. Isso apareceu muito quando eu estava escrevendo o meu livro, até porque eu com 22, 23 anos nunca tinha escrito um livro. O máximo que eu tinha feito era ler muitos livros, porque é uma coisa que eu gosto muito, e diversas vezes eu pensei em desistir por conta de achar que, como era algo que eu nunca tinha feito antes, eu não sabia, não ia dar em nada. Então, antes de se bloquear em qualquer tentativa nova, perceba se não tem esse sabotador aí te atrapalhando. Fechou? Vamos para a terceira? Terceira dica sobre o que a escola ou faculdade não te ensina é sobre a curva de esquecimento. Isso aí vai te deixar talvez um pouco bravo, mas foi um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus, eu acho que é esse o nome. Enfim, o Hermann simplesmente comprovou que o nosso cérebro ele tem uma capacidade, uma memória, em que se você não pratica esse conteúdo, se você não simplesmente só deixa rolar, você acaba esquecendo. E o quanto desse conteúdo você pode acabar esquecendo? Então, basicamente é o seguinte: depois de 20 minutos, você basicamente perdeu 42% das informações que você adquiriu. O que isso quer dizer? Que eu vou parar de estudar, que não adianta porque eu esqueço? Na verdade, não. O que você tem que fazer é utilizar a combinação da dica 1 com a dica 3. Então, tudo que você absorveu, comece a praticar. Não fica com uma obesidade mental de acumular muito conteúdo, mas de fato aplicar. E tem um ciclo muito interessante que eu agora estou praticando na minha rotina, que é a cada, por exemplo, 21 dias, você relê algumas anotações, por exemplo, de um livro que você leu, de um curso que você fez, para aquilo fixar de novo na cabeça, para você relembrar alguns pontos que você não deu tanta atenção. Então a curva de aprendizagem e a curva do esquecimento, elas são super importantes para você entender um pouquinho melhor como funciona o seu cérebro, a memória, como você consegue fixar melhor e não ficar estudando 10 vezes a mesma coisa. Fechou? Essas foram as 3 dicas do vídeo de hoje, que foi pedido por um inscrito aqui no canal. Então, se você curtiu, dá um like, comenta, compartilha e comenta aqui o que mais você quer ouvir. O que eu fale aqui sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, sobre desintoxicação, excesso de informações. Várias coisas a gente pode conversar aqui, então eu espero os seus comentários. Obrigado!